Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz, Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Iguatu, 27 de fevereiro de 2025. Mais um capítulo na novela do Precatório, que hoje está avaliado em 37 milhões. Pois é. mas rapaz, Teve uma reviravolta ontem, foi de grande repercussão, mas já era esperado que algo acontecesse. Ou teria algum julgamento, tá? Dizendo que aceitaria-se o laudo apresentado pela prefeitura, ou o contrário, inclusive com a derrubada ou a cassação da liminar que foi concedida aqui pelo juízo de primeira instância. mas rapaz, Mas vamos lá para a história, rapidinho, que é só para lembrar para você o que foi que aconteceu. Bom, o desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo, do Tribunal de Justiça do Ceará, decidiu liberar o pagamento de um precatório e rejeitou o pedido da prefeitura que tentava reduzir o valor da indenização por desapropriação de um imóvel. Vocês conhecem a história toda. A administração municipal argumentava que a avaliação do terreno levou em conta melhorias feitas no local e, por isso, o valor da indenização precisava ser revisado. mas rapaz, No entanto, o magistrado destacou que a Justiça já havia decidido sobre o caso e que não foram apresentadas novas provas que justificassem uma mudança. O município obteve uma liminar para impedir o pagamento, alegando urgência e risco de prejuízo aos cofres públicos. No entanto, o desembargador apontou que para esse tipo de pedido ser aceito, seria necessário demonstrar que há fortes chances de vitória no processo e que há risco de dano irreversível. Como a decisão anterior já havia sido confirmada e o município não trouxe novos elementos ao caso, o pedido foi negado. mas rapaz, Outro fator que pesou na decisão foi o fato de o beneficiário da indenização ser idoso, de 82 anos, o que lhe garante prioridade no recebimento do precatório. Com isso, o dinheiro que havia sido bloqueado continuará reservado para o pagamento e o processo seguirá normalmente, tá? O juiz responsável pelo caso já foi informado da decisão e o Ministério Público deve se manifestar antes do julgamento final do recurso. Acontece o seguinte, está de volta o bloqueio, tá? mas rapaz, Ou seja, a liminar que foi concedida para impedir esse bloqueio, por enquanto, né, que foi temporária, foi cassada. O que acontece aí em seguida? Pode ocorrer atraso de salário, se por acaso eles não estiverem dentro daquilo, tá, que é o permitido ser bloqueado, ok? Por exemplo, verbas como o Fundeb não, então quem recebe através do Fundeb não corre risco, vai continuar recebendo desde que a prefeitura pague. Ou que esteja nas outras, digamos, quase 150 contas que a prefeitura tem e que já foram tiradas desse bloqueio automaticamente porque elas não fazem parte disso, são convênios e por serem assim, têm vínculo, não podem ser bloqueadas para esse fim agora, mas rapaz, né? Que é o que? A causa do precatório, que não tem só um, são vários. Ao todo, esse valor estava, digamos, até janeiro desse ano em 66 milhões, né? Com certeza já aumentou de valor. Além do que, essas custas processuais, se for de 10% do valor da causa, com toda certeza vão aumentar em mais quase 3 milhões de reais só de custo para pagar os advogados mas rapaz, da causa de Cláudio Lima Verde. Quanto mais mexe, quanto mais se protela, pior fica. Por isso, sempre, desde sempre, aqui neste Balaio de Gato, este jornalista defendeu sentar, conversar, negociar e parcelar esse débito, tá? Que, inclusive, pela boa vontade inicial da família, poderia, inclusive, até se conseguir uma redução de valor. mas rapaz, Nem um oi eles deram, nem mesmo um oi. E o número do telefone foi entregue. Mas o prefeito decidiu
fazer uma aposta alta e, como se fosse num jogo de pôquer, blefou em cima de um jogo que ele tinha cartas de menor valor na mão. Perdeu. E aí, obviamente, ainda essa novela ainda continua, mas quanto mais tempo continuar, e se a decisão for ainda desfavorável à prefeitura, o valor tende a passar de 40 milhões de reais e poderia ter sido resolvido com 33 milhões de reais, ou até menos do que isso. É o Iguatu que a gente não entende, né? Vamos pra frente. Rapaz, e o pior de tudo isso é que é só fumo, e não para de levar fumo. Bom, professores denunciam restrição de consumo na merenda escolar. Na realidade, circulou uma informação de que eles estavam proibidos, né, de consumir a merenda escolar por parte deles, né? Os professores não poderiam pegar isso, tá? E segundo os relatos, a alimentação fornecida aos alunos não pode ser compartilhada com educadores, né? A não ser que haja excedente. É o que se sabe, é o que determina o PNAE. Mas, rapaz, A secretária de Educação, Natália Bastos, conversei com ela, e ela esclareceu que a prioridade é garantir a alimentação dos estudantes, conforme determina, falei, o PNAE, né? Aspas para ela. Não é que os professores não possam se alimentar jamais. Mas a prioridade precisa ser do aluno, fecha aspas, afirmou a secretária. A discussão gerou insatisfação entre os professores, que alegam que em muitas escolas não há cantina ou outra alternativa para que possam se alimentar durante o expediente. Enfim, a secretária e a equipe de nutrição acompanham essa situação e vão procurar ver como é que pode fazer esse ajuste sem comprometer o que determina a lei. Mas o que diz a lei, gente? Olha, caso semelhante aconteceu lá em Cotia, né, a cidade de Cotia, lá em São Paulo, tá? E o secretário de Educação à época, Luciano Corrêa, né, foi ao podcast Bom Papo e Companhia e falou sobre isso, né? Ele também tinha o mesmo problema, que os funcionários das escolas reclamam que não podem comer a merenda e servida aos alunos. Ele foi questionado e ele disse que foi bem direto, né? Ele falou, a proibição não partiu da prefeitura, mas sim de uma lei federal. Ele disse, aspas para ele, eu não proibi nada, nunca pude, né? Nunca pude fazer isso, né? A lei fala que a merenda é do aluno, fecha aspas, ponto, foi o que esclareceu o secretário. Mas a lei em questão é a 11.947/09, que determina que a alimentação escolar é um direito exclusivo dos alunos da educação básica pública. Além disso, a resolução número 26/2013 do FNDE reforça que a merenda escolar deve ser destinada apenas aos estudantes. O informe do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, também esclarece que diretores, professores, merendeiros e outros funcionários não podem participar da alimentação escolar. mas, rapaz, É o que diz. Mas há uma outra lei sobre isso, só que é um projeto de lei, tá? Que ainda não foi sancionado. Mas vamos lá. Embora a legislação atual limite a merenda apenas aos alunos, existe um projeto que propõe mudança nesse cenário. É a Lei Federal 6.268/2019. Ela defende que os professores e demais profissionais da educação, em efetivo exercício nas escolas públicas, estaduais e municipais, também tenham direito à merenda. mas, rapaz, A proposta, de autoria da deputada Norma Ayub, do DEM do Espírito Santo, busca reconhecer o esforço dos educadores, garantindo a alimentação adequada para aqueles que dedicam suas vidas à formação de crianças e jovens. No entanto, a aplicação dessa lei ainda gera debates e precisa ser regulamentada para entrar em vigor, tá? Portanto, professores, por lei, não podem se servir da merenda dos alunos. Acontece que, em caso de excesso ou sobra, mas, rapaz, a comida não é descartada. E, nesses casos, algumas escolas servem a professores e funcionários. Então, a secretária de Educação está agindo dentro da lei. Se é simpático ou não, a questão é se segue a lei ou não. Já tem essa informação, né, de que se houver sobra, obviamente essa sobra não vai ser descartada, né? Então os professores podem se servir dela. Não é resto de comida, é sobra do que foi feito, tá bom? Perfeitamente consumível. É isso. Bom, e falando em merenda, né? Será que tem fraude na merenda? Carne entregue nas escolas, essa carne que é entregue nas escolas, será que
tem no que é entregue o mesmo que está na nota? Mas, rapaz, Uma denúncia aponta um possível, né, esquema de superfaturamento, né, e um suposto desvio na merenda escolar. De acordo com relatos, escolas teriam recebido cortes de carnes mais baratos, como, por exemplo, língua de boi e rabada, enquanto nos envelopes lá e possivelmente, supostamente, nas notas fiscais, registrariam acém e costela, que possuem maior valor de mercado. A suspeita é que o esquema funcione através da substituição dos produtos na entrega, permitindo que a diferença de valores seja desviada. Caso confirmado, o fato pode configurar crime de improbidade administrativa e peculato, tá? O caso deve ser investigado com análise de notas fiscais, registros de entrega e depoimentos de funcionários e fornecedores. mas, rapaz, A secretária Natália Bastos informou que vai apurar as responsabilidades e, caso se confirme, novamente, mais uma vez, um fato que nós já demos aqui como notícia também, punir os responsáveis e, obviamente, recolher todo o material. Pois é, infelizmente. mas, rapaz, Bom, e a Polícia Federal aponta a compra de apoio eleitoral em Iguatu, né? Tem um ex-vereador e outros investigados também. No ofício, a número 729.616 de 2025, agora do dia 24 de fevereiro, a Polícia Federal apontou indícios de compra com apoio eleitoral durante a campanha do ano passado em Iguatu. As provas foram obtidas por meio de perícia em um aparelho iPhone, apreendido e analisado em São Paulo com tecnologia avançada adquirida pela PF, aqueles softwares israelenses, né? O material contém trocas de mensagens pelo WhatsApp, revelando negociações financeiras em troca de apoio a candidatos, a prefeito e vereador. Entre os investigados está o ex-vereador Josélio Viana, cujo depoimento, né, e uma das fases de instrução ocorreu ontem, na quarta-feira, dia 26. Além dele, outros nomes aparecem na investigação, como Everton Pereira de Souza, Tiago Fumaça, Antônio Igor de Lavô, Ariane Santiago da Conceição, Raíssa Diniz, Diego Pereira, Vitor Augusto Façanha e Anderson Teixeira Nogueira. Pois é, o relatório preliminar da PF, enviado à Justiça Eleitoral de Iguatu nesta semana, indica que diversas pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil e novas intimações estão sendo expedidas para esclarecimento dos fatos. Né? A gente até noticiou aqui que a Polícia Federal estava em Iguatu intimando pessoas para novos depoimentos em cima desse trabalho que foi feito pela Polícia Civil aqui de Iguatu. mas, rapaz, O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias. Pois é. E olha, a gente soube que, não sei se por coincidência, mas a matéria que a gente fez aqui falando do problema que estava, né, ali nas obras feitas para as novas unidades da escola Frei Damião, né, mostrando o que vocês viram aqui, como estava o lugar, as obras inclusive particulares que foram feitas pela própria dona da escola, né, com recursos próprios que deveriam ser puxados pela CAF, falei disso aqui, vocês lembram? mas, rapaz, Por coincidência, foi pedido para fazer um carnavalzinho que eles fazem, né, todo ano, saem de uma rua e vão para outra, com a meninada e a criançada para se divertir. Pois é, então pela primeira vez em 27 anos, a prefeitura negou o alvará para fazer o carnaval de rua da escola. O que eles alegam é que um ginásio, né, lá ainda não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros. Detalhe, a brincadeira era toda na rua e não seria usado este espaço que não tinha ainda o alvará de funcionamento. Coincidência ou não, pela primeira vez em 27 anos, o carnavalzinho de rua da escola Frei Damião não vai acontecer. mas, rapaz, Será que foi por causa depois da matéria? mas, rapaz, Vai saber, né? Ou não? Então, pode ser tudo isso, inclusive nada. Pois é. Esse foi o Balaio de Gatos de hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Não brigue com o coleguinha por causa de política, tá bom? Nossa causa é Iguatu. Depois os políticos se juntam, ficam tudo amiga, tirando foto, abraçado, e é você que fica com cara de pastel. Tá bom? Sou Luiz Sucupira, Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!